O RJTV está de volta e agora com transmissão para todo o estado do Rio. Esta semana nós estamos entrevistando os candidatos ao governo do Rio, abordando temas polêmicos das candidaturas e também confrontando os candidatos com seu desempenho em cargos públicos. O sorteio realizado na presença de representantes dos partidos determinou que o candidato do PR, Antony Garotinho, seja o entrevistado de hoje. Boa noite, candidato. Boa noite, é um prazer estar aqui com você e poder me dirigir a todos os telespectadores do estado do Rio de Janeiro. O tempo total da nossa entrevista é de 8 minutos e o tempo começa a ser contado a partir de agora. Candidato, o senhor está pleiteando voltar a um cargo que o senhor já exerceu, o de governador do Rio de Janeiro, então é justo lembrar de fatos da sua administração para que o senhor possa dar esclarecimentos ao eleitor. Por exemplo, o seu chefe de Polícia Civil, Álvaro Lins, foi condenado a 28 anos de prisão por formação de quadrilha armada, corrupção, lavagem de dinheiro, facilitação de contrabando. Segundo a Justiça, ele fazia tudo isso enquanto era chefe de Polícia Civil. O senhor era chefe dele, primeiro como governador, depois como secretário de Segurança Pública. No seu depoimento à Justiça, o senhor disse que suspeitava da conduta de Álvaro Lins. No entanto, manteve ele no cargo mesmo uma pessoa que, segundo a Justiça, teria ligação com o bicheiro Rogério Andrade e com a máfia dos caça-níqueis. Por quê? Olha, eu quero deixar bem claro que esse caso está esclarecido. Isso é uma investigação sobre policiais que me envolveram politicamente nesse assunto. Eu não tinha nada com isso. Isso está no Supremo Tribunal Federal porque eu recorri da decisão. Quanto às acusações do Álvaro Lins, devem ser respondidas por ele. O senhor também foi condenado nesse mesmo processo. O senhor foi condenado por formação de quadrilha. O senhor mesmo disse que recorreu. Foram 2 anos e meio de prisão, mais a suspensão dos direitos políticos. Essa pena foi convertida em serviços comunitários e aí o senhor recorreu. Segundo a Justiça, o senhor compartilhava com Álvaro Lins a direção dessa quadrilha. No seu depoimento, o senhor disse que começou uma investigação quando era secretário de Segurança, depois a então governadora Rosinha foi informada a respeito disso, mas mesmo assim Álvaro Lins permaneceu no cargo, só saiu no final do governo para concorrer a deputado estadual com seu apoio político. Quem investigou esta suposta quadrilha foi o nosso governo. Quem praticou os primeiros atos de investigação fomos nós. Só que nós não podíamos condenar ninguém sem provas. Então, isso seguiu. Agora, eu quero deixar bem claro aqui, eu nunca fui preso, como divulgou a Globo. Segundo, conforme você mesmo dito, eu acho estranho converter para fazer o que eu sempre fiz, ajudar o povo. Eu fui do restaurante popular, do cheque cidadão, do café da manhã na estação de trem, aí a minha condenação é da cesta básica. Bacana. Ou seja, uma condenação a fazer o que eu sempre fiz, o bem ao povo. O senhor considera que o senhor errou no episódio do Álvaro Lins de ter mantido ele no poder mesmo depois do senhor mesmo ter suspeitado da conduta dele? Não, eu fiz o que todo homem público faz, né? Só alguém pode ser afastado com provas definitivas, não havia. E esse juiz, é bom que se diga, ele tem um irmão nomeado num cargo de confiança por Sérgio Cabral. Ele não podia dar decisão. Por isso que a decisão contra mim foi estranha e está até hoje no Supremo Tribunal Federal e uma ação minha contra ele no Conselho Nacional de Justiça. Isso sem nunca divulgar. Candidato, eu gostaria de falar de um assunto que o senhor tem dito que é uma das prioridades no seu programa de governo, que é a questão do metrô. O senhor tem dito que, se eleito, vai fazer 4 novos corredores de metrô. Em quase 8 anos de governo, o senhor e a ex-governadora Rosinha não compraram nenhum trem para o metrô. Se é prioridade do seu governo e do seu grupo político, se o senhor for eleito, por que os senhores não ampliaram o metrô quando estavam no governo? Desculpa, querida, você está equivocada. São informações da própria concessionária. Não, está errado, querido. Quem construiu, inaugurou, vai lá ver a plaquinha. O metrô da Siqueira Campos fui eu. Quem inaugurou o metrô de Cantagalo
Foi a Rosinha. Quem Foram assinou... duas estações então, inauguradas no governo do senhor. Então, duas. Você falou nenhuma. Eu falei nenhum trem comprado. Não, querido, como é que eu vou inaugurar a estação sem trem? Mas haviam outras Não, linhas. você está enganada. Desculpe. E ainda mais, assinei o contrato do metrô para Ipanema. Então, eu fiz Siqueira Campos, Rosinha fez Cantagalo e deixamos pronto para o nosso sucessor Ipanema. Suas informações estão equivocadas. Candidato, a gente tem números aqui. Cardeal Arco Verde, passando pela Siqueira Campos e chegando a Cantagalo, são 2 quilômetros de trilho. O senhor promete fazer, pelas nossas contas aqui, quase 90 quilômetros de trilho em 4 anos. Se o senhor só fez 2 quilômetros em 8 anos, como que o senhor vai chegar? O senhor não está errado de novo. Você esqueceu de contar a Siqueira Campos. Não esqueci não. Cardeal Arco Verde a Siqueira Campos Campos a Cantagalo. 1.953 metros, segundo a concessionária do metrô, em 8 anos de governo do senhor. Vamos lá. Eu vou fazer e vou levar o metrô para a Baixada. E vou levar de uma maneira muito simples, muito mais barata. VLT. É só seguir o traçado da Via Light, onde para o metrô, e ao invés de ter que fazer escavação, esse monte de coisa, faz para o VLT, que é baratinho. Como, então, que o eleitor vai confiar que o senhor vai entregar esses tantos quilômetros de trilhos? Ele vai confiar como ele está confiando. Quem é o primeiro colocado nas pesquisas? Sou eu. Vamos falar, então, de educação, que é um tema que o senhor tem priorizado. O povo do Rio de Janeiro não é burro. Na última eleição, eu fui o deputado mais votado da história do Rio de Janeiro. Eu tive 700 mil votos. Se o eleitor fosse burro e eu fosse essa tragédia, ele não teria votado em mim. Vamos falar de educação, então, candidato. O senhor governou o Rio de 99 a 2002. Depois, Rosinha Garotinho venceu a eleição seguinte. No primeiro turno. Na prática, foi inclusive uma reeleição. O senhor diz que a prioridade para o senhor é a educação. Tem a proposta da escola em tempo integral. Vamos ver, então, o que revelou o IDEB, que é o índice que avalia a educação básica de um governo. Em 2005, no ano, então, que Rosinha era governadora do Rio de Janeiro, a rede estadual do Rio de Janeiro levou nota 2,8 no ensino médio. 2,8 numa escala de 0 a 10, candidato. Por que uma nota tão baixa se o senhor e a então governadora Rosinha já estavam há 7 anos no governo do Rio? Olha, você devia perguntar por que o governo Sérgio Cabral fechou 300 escolas. Por que o governo Sérgio Cabral tem hoje 176 mil alunos a menos do que na nossa época? Ninguém investiu tanto em educação com seriedade. Mas eu estou perguntando ao senhor pelo seu governo, pelo governo na época Deixa eu falar. de Rosinha Garotinho, não do governo Sérgio Cabral. O candidato sou eu. Então deixa eu falar. Então, o meu governo, exceto o governo Brizola, que nós temos que reconhecer que foi um governo profundamente comprometido com a educação, não há parâmetro em investimento em educação como nós fizemos. Agora, infelizmente, pegamos um governo de Marcelo Alencar que estava destruído. Então, era normal. Olha, eu fiz o complemento da UENF, que estava parada. 20 segundos, candidato. Construí a UENF, 70%. Construí a Universidade da Zona Oeste, a UESO, e implantei o CEDERJ. Um homem que faz 3 universidades não tem preocupação com a educação. Obrigada pela sua participação aqui, candidato, no RJTV. Ontem, na entrevista que fizemos aqui no estúdio com o candidato do PR ao governo do Rio, Antony Garotinho, nós cobramos o fato de nem ele, nem Rosinha Mateus terem comprado trens para o metrô enquanto foram governadores de 99 a 2006. O candidato afirmou que nossas informações estavam erradas. Eu reforcei que não estavam, que as informações eram da própria concessionária do metrô. Nós fizemos outra cobrança. Como o candidato conseguiria cumprir a promessa de, se eleito, construir 90 quilômetros de trilhos se em quase 8 anos de gestão ele e Rosinha Mateus haviam construído menos de 2 quilômetros, que é a distância entre as estações da Cardeal Arco Verde e a de Cantagalo, passando pela Siqueira Campos. O candidato voltou a dizer que os números estavam errados. Em respeito aos telespectadores, nós voltamos a checar com a concessionária Metrô-Rio e com a Secretaria Estadual de Transportes, que confirmaram a nossa informação. As últimas compras de trens ocorreram em 98 e depois de 2009. Portanto,
Um ano antes de Antony Garotinho assumir e mais de 2 anos depois de Rosinha Mateus deixar o governo. E a distância entre as estações da Cardeal Arco Verde e a de Cantagalo é, sim, como informamos, menor que 2 quilômetros. São exatos 1.939 metros. Hoje, no início da tarde, nós procuramos a assessoria do candidato Antony Garotinho e pedimos uma nota a respeito das declarações dele na entrevista. Mas até agora, o candidato não se pronunciou.